Olá pessoal, meu nome é Roberto Duarte, muitos já me conhecem pelo livro Big Brother Fiscal. Eu comecei a me envolver com mais profundidade no mercado de serviços contábeis após a publicação dos meus livros, né, o Big Brother Fiscal 1, 2, 3 e 4. Eu fiz palestras aí pelo Brasil sobre SPED, sobre a nota fiscal eletrônica desde o início, conheço todos os estados, todas as capitais, muitos interiores, e de 2014 para cá eu tenho me dedicado ao empreendedorismo na área contábil aqui no Brasil e no mundo. Tenho feito trabalhos em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil. E venho conversar com vocês sobre um tema muito importante, é o desafio do momento, e essa pandemia do coronavírus, ela tem afetado significativamente os negócios de vocês em especial, né? E eu tenho a dizer o seguinte, eu vou começar essa conversa nossa contando um caso pessoal. Um caso pessoal que reflete muito a realidade que provavelmente está acontecendo com você também, porque praticamente todo ser humano, quando surge um problema muito grande, passa por três fases. A primeira fase é da negação. Eu estava lá em Portugal no dia 3 de março, eu tive lá 10 dias, né, trabalhando, e de dia 2 de março justamente surgiram os dois primeiros casos lá em Portugal. E eu cheguei aqui no Brasil, viajei de máscara e com todas as medidas preventivas cabíveis, e cheguei aqui e entrei na fase da negação. Negação. Eu achava que nunca o vírus chegaria no Brasil, que isso não seria um problema para mim, para minha família, não seria um problema econômico. E essa é a primeira reação de todo mundo frente a um grande problema. A segunda reação é o desespero. Uma semana depois que eu estava aqui já no Brasil, me bateu a reação emocional e a reação emocional negativa. Porque o ser humano funciona assim, quando a gente está frente a frente a um grande perigo, a gente congela, a gente sai correndo, a gente tem reações irracionais. E eu, só para você ter uma ideia, eu comprei uma caixa de macarrão e uma caixa de latas de sardinha. Uma reação totalmente irracional, e essas reações nossas trazem consequências ruins para a gente, porque a gente acaba gastando mais do que devia, acaba fazendo mais coisas do que deveria ou menos coisas do que deveria, né? Então, a terceira reação nossa, aí a gente começa a entrar na racionalidade. A gente começa a entender que para todo problema tem uma solução e muitas vezes temos até oportunidades. Então essa será a tônica da nossa conversa hoje. Uma conversa racional, uma conversa onde eu procurarei mostrar que problemas, soluções e, em alguns casos, oportunidades. Eu costumo dizer também que o coronavírus matou alguns mitos que nós tínhamos, né? O primeiro mito é de que contador só serve para calcular imposto, e isso não é verdade. Eu participo, como eu disse, de conselhos de administração de empresas no mundo inteiro, tenho acesso a pessoal de venture capital, de fundos de investimento, e qualquer conselho de administração ou qualquer gestor de empresa deveria se preocupar com os indicadores financeiros e contábeis diários de qualquer empresa, pequena, média ou grande hoje em dia. Essa é a primeira recomendação que a gente tem. Preocupar com fluxo de caixa, custo, receitas, preocupar com a margem de contribuição dos produtos, preocupar com quais os produtos que vendem mais, quais os produtos que vendem menos, quanto de caixa que eu tenho para sobreviver em cada um dos cenários que eu traçar. Então, essa análise tem que ser feita diariamente. E 90% das empresas brasileiras têm serviços contábeis terceirizados, portanto, essa é uma missão que somente os empreendedores e as empreendedoras aí da área contábil conseguem fazer. Ou seja, primeira dica que eu já dou para você: entre em contato com 100% dos seus clientes, converse com eles, escute seu cliente, entenda as demandas dele, as dificuldades deles, os problemas dele. E, a partir daí, monitore como se fosse uma UTI
da empresa os principais indicadores. De novo, fluxo de caixa, custo, receita, inadimplência, produtos e serviços que vendem, que não vendem. E além das orientações, obviamente, tributárias e trabalhistas, essas informações gerenciais são fundamentais para qualquer empresa sobreviver. E o pequeno empreendedor, o empreendedor que é sócio, que é dono de empresas pequenas e médias, ele precisa de você para conversar, porque ele é um cavaleiro solitário. Muitas vezes ele tem até sócios, mas os próprios sócios precisam de um terceiro para discutir esses assuntos. Isso é fundamental. O segundo mito que o Covid matou foi o mito de que é impossível trabalhar em home office. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente não se preparou para isso, eu sei que em algumas regiões do Brasil a internet é complicada, mas se pensarmos aí nos grandes centros urbanos, é insano pensar que milhões de pessoas se deslocam, pegam ônibus, metrô, seus automóveis, ficam 2 horas ali no trânsito para chegar nos escritórios e mandar e-mails ou utilizar sistemas. E aí elas gastam mais 2 horas para chegar em casa no final do dia. Isso é ruim para as pessoas, isso é ruim para as famílias, isso é ruim para as empresas e isso é ruim para o planeta. Então a gente acabou descobrindo que parte das nossas atividades a gente consegue fazer em casa. Obviamente nem todas, eu mesmo sou uma pessoa que tinha esse paradigma, eu tinha esse mito, eu viajava praticamente todos os dias e a primeira semana que eu tive que ficar em casa eu pensei assim, acabou, minha vida acabou, eu não, como que eu vou conversar com os meus clientes se eu estou em casa? E descobri que 80% das reuniões que eu faço é possível fazer de casa, assim como este vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. É claro, o home office não é perfeito, o ambiente de home office não é perfeito igual ao ambiente corporativo, mas no atual momento a gente não espera que perfeição, né, na execução do home office. Home office é home e office. A gente não pode desconsiderar essas coisas, né? A gente tem que ter tranquilidade e aceitar pequenas falhas, pequenos problemas que todos nós estamos vivendo nesse sentido. Agora, após passarmos por essa crise, a gente estrutura melhor as nossas casas para a gente poder ter ali um ambiente um pouco mais profissional para trabalharmos, né? E é muito importante a gente dar esse exemplo para os nossos clientes, porque ao conversar, como eu disse, com os seus clientes, você vai descobrir que ele precisa não só desses indicadores financeiros, desses conselhos, dessa consultoria estratégica, como também ele muitas vezes vai precisar que você terceirize o contas a pagar dele, o contas a receber, o faturamento. Você vai perceber oportunidades de negócio ao entrar em contato com seus clientes, tá? Descobrimos também que não tem como fazer nada disso se não tivermos sistemas em nuvem, né? Muita gente acreditava que sistema em nuvem era um modismo, um luxo, e agora a gente percebeu que não, né? Mesmo as pequenas empresas que são clientes de vocês, as que têm já sistemas para emissão de notas fiscais, para controle de contas a pagar e a receber, controle de estoques em nuvem, conseguem continuar a operação administrativa mesmo com as pessoas em quarentena, né? Aquelas que não tinham essa estrutura estão passando muito mais dificuldade. Então, isso traz para nós uma nova realidade. Aqueles obstáculos, aquelas objeções que os clientes tinham de eu não preciso de sistema para controlar informações, eu controlo aqui no meu caderninho, eu controlo aqui na minha planilha. Esse mito também caiu por terra, porque sem a informação contábil atualizada e diária, hoje é absolutamente impossível tomar uma decisão racional. E as pessoas tomando decisões irracionais, elas colocam as empresas em muito mais risco do que deveriam, né? Como diz um amigo meu,
o Sabino, que é CEO de uma grande empresa de software, ele diz o seguinte: a hora não está na hora de sair da caixa, de pensar fora da caixa, a hora está na hora de chutar a caixa, né? De esquecer todos os paradigmas que a gente tinha e entender que o mundo é novo, que esse desafio trouxe uma nova realidade para a gente e que a gente precisa realmente reinventar o nosso modelo de negócios, a nossa forma de comunicação com as pessoas. E aí vai até uma dica para vocês prática: quando vocês estiverem entrando em contato com os clientes, liguem as câmeras, não façam só por telefone ou só por áudio. Por quê? Porque as pessoas querem ver as outras pessoas, né? O relacionamento é humano, nós precisamos voltar a exercer a empatia, as emoções positivas, a dar uma mensagem de otimismo para os nossos clientes, a dar uma mensagem de esperança para eles. Então, o que eu sugiro na prática agora aí para você que tem uma empresa de serviços contábeis, uma consultoria ou mesmo que seja um profissional autônomo? Monte uma sala de guerra que tem 3 focos. O primeiro foco é redução de custos, o segundo é, manutenção dos clientes e o terceiro é aumento de receitas. Então, quando você cria essa sala de guerra para redução de custos, você precisa, tal qual o seu cliente, de analisar o seu fluxo de caixa, analisar quais os serviços que você presta que dão maior margem de contribuição para a empresa, quais são os seus principais custos, quais são os custos que estão ligados ao core business ou não, qual é o índice de inadimplência que você tem hoje, analisar isso diariamente em D mais um e D mais 3. E aí tomar decisões que são importantes nesse momento, porque muitas vezes você vai precisar reduzir, ou seus clientes vão querer reduzir os honorários, muitas vezes eles vão cancelar os contratos porque as empresas fecharam e você precisa ter clareza de quais os clientes que você precisa dar mais atenção e quais são aqueles que você tem que dar atenção, obviamente, mas que se por acaso ele cancelar o contrato, isso tem uma representatividade pequena no que diz respeito aos resultados da sua empresa. E tem uma frase que o pessoal está falando aí no mundo inteiro, que é o seguinte: cash is king. Fluxo de caixa é o rei. Então, o momento é de cortar todo e qualquer custo que não esteja ligado ao seu core business. Eu, por exemplo, a gente não está viajando mais, né? Então, assim, custos de viagem, custo de evento, custos de passagem aérea, isso tudo você corta. Eu precisava de um pacote de telefonia muito grande, mas eu estou em casa agora. Então liguei para a operadora, consegui reduzir o meu pacote de dados, o meu pacote de voz também. É importante que você tome pequenas decisões de corte de custo, porque cada dinheiro que você economiza é um dinheiro que para frente vai fazer diferença na sua sobrevivência ou não. Outra coisa que é fundamental é que manter a receita é importantíssimo. E se você não é relevante para o seu cliente, você vai entrar justamente nessa primeira leva de serviços que o seu cliente também vai cortar. E como é que você passa a ser relevante para o seu cliente? Não é só entregando DAS, DAF, GPS, recibo de Prolabore, balanço e balancete. É justamente tendo essa atuação mais consultiva, essa atuação que o nosso saudoso Lopes de Sá sempre colocou para a gente, né? Para a gente não ser só um intermediário do fisco, mas sim para cada profissional da contabilidade no Brasil ser um auxiliar, um gestor, um conselheiro dos empresários no Brasil. E não canso de repetir, os indicadores principais de qualquer empresa hoje são fluxo de caixa, inadimplência, custos, giro de estoque, entre outros, né? Bom, ao escutar o seu cliente também,
surgirão novas oportunidades. Eu já disse, mas não vou repetir, não canso, eu já disse, mas não canso de repetir, né? Você pode, numa situação X, terceirizar os serviços administrativos dos seus clientes. Você pode ajudar o seu cliente a implantar um software de gestão em nuvem. Hoje em dia tem muitas opções aí, inclusive gratuitas. E sem esse sistema de gestão de, pelo menos aí contas a pagar, a receber, estoque e faturamento, você não consegue entregar para ele os números diários, os relatórios diários para o controle da vida da empresa. Bom, falando em aumentar a receita, diz respeito justamente a isso, escutar os clientes e ver o que mais de serviço que você pode prestar para ele. Falando de cortar de gasto, eu já comentei também, olhar cartões corporativos, viagens, serviços que você não vai precisar mais, como telefonia, ou pode reduzir, enfim. Bom, temos aí uma questão relativa às demissões. É um caso complicado, um caso duro, um caso difícil, a gente precisa também entender a questão humana da coisa, mas nós, enquanto empreendedores, enquanto gestores, temos que usar a racionalidade nesse momento. Não adianta eu demitir agora para contratar depois, e ninguém sabe o tanto que essa crise vai durar, né? Na verdade, a gente pode ser que a maioria da população brasileira entre nesse estágio racional e comece ou retome as atividades agora tomando as medidas sanitárias. Vou dar um exemplo. Aliás, vou dar dois exemplos. Eu, na primeira semana que eu voltei de Portugal, na semana lá do dia 3 de março, eu estava indo à academia também. Mas eu pegava o álcool e esterilizava todos os equipamentos, todos os pesos, halteres, a esteira, o elíptico, passava muito álcool, usava boné, usava camisas de manga longa, calça, né, e fazia meus exercícios e limpava os equipamentos logo após o meu uso. Bom, tendo essa atitude racional, dificilmente eu iria contrair o vírus e também não ia transmitir para ninguém caso estivesse contaminado. Agora, com a academia lotada, o grau de contaminação poderia aumentar significativamente. Então eu ia nos horários mais vazios. Mas o que eu via no comportamento das pessoas? 99% usava equipamento, não esterilizava, não limpava, não tinha o menor cuidado de higiene, né? Então, se hoje a gente retomar, né, quando a gente retomar essas atividades, eu vejo que tomando as medidas sanitárias, tomando as medidas racionais, até mesmo uma academia de ginásticas pode voltar a funcionar, desde que tenha um fluxo limitado de pessoas, desde que tenha ações sanitárias aí compatíveis com a atividade. Outro exemplo, eu ia na padaria, via ali pães, bolos, biscoitos, tudo ali exposto, pessoas pegando com a mão, pessoas espirrando, tossindo em cima do bolo, em cima do biscoito, e eu achava aquilo um absurdo, um absurdo. Agora, se após a quarentena a gente voltar à normalidade e o padeiro, ao invés de deixar o pão exposto, colocar atrás do balcão e o pessoal da padaria usar máscaras, luvas, todo o material de higiene necessário, entregar os pães embalados, em embalagens adequadas, as pessoas manterem a distância umas das outras, ter um fluxo reduzido de pessoas dentro da padaria, é perfeitamente possível que que a padaria continue sua operação. O problema é a racionalidade e não a irracionalidade. O ponto é, nós podemos voltar à maioria das atividades econômicas desde que tenhamos medidas sanitárias, que aliás já deveríamos ter tomado há muito tempo, né? Pegar o pão com a mão, cá para nós, né? Ir ao supermercado e pegar a laranja, pegar a maçã, olhar, apertar o abacate, isso não é coisa que a gente deve fazer, nunca devia ter feito, e agora essa pandemia nos ensinou a sermos mais
higiênicos, né? Pegar o ônibus, lavar as mãos com álcool gel, se for o caso, né? Eu vejo muito no avião também as pessoas comendo aquelas coisas sem esterilizar as mãos, enfim. Eu vejo que num futuro muito próximo a gente pode voltar à racionalidade, pode voltar a ter as nossas atividades. Obviamente, algumas não tem como, né? Eventos muito grandes, é, eventos onde tem a participação de grupos de risco, de pessoas idosas. É claro que isso tudo a gente tem que prestar muita atenção, tomar cuidado, seguir as orientações médicas, mas aos poucos a gente vai tomando a racionalidade. Então, voltando ao assunto das demissões, se você começa a demitir agora, pode ser que você tenha o custo da demissão e em poucos dias tem que contratar, né? Então, tenha racionalidade, pense bem. Claro, se você chegar à conclusão que seu negócio reduziu pela metade, reduziu para um quinto do valor, aí eu, claro, não tem jeito de manter. Mas pense, planeje, olhe os números e veja as coisas de forma racional. E olhar para o futuro do Brasil é olhar mais ou menos para o que aconteceu na Europa. Por exemplo, no Brasil, nas primeiras semanas da pandemia, a compra de alimentos cresceu e a compra de material de limpeza também. Mas na Itália, na semana de 9 de março, por incrível que pareça, outros itens cresceram também em vendas, né? Videogames cresceu 68%, brinquedos 20%, alimentos 5%, material de limpeza, perfumaria, pet shops, né? Pet shop, perfumaria por causa do álcool gel, né? Pet shops cresceu 54% e materiais de informática cresceu 44%. Então, alguns setores tendem a crescer também. E mais uma vez, é hora de chutar a caixa, é hora de pensar diferente, fazer coisas diferentes e encontrar soluções diferentes ou mercados diferentes para atendermos. Por último, eu vou deixar aqui 4 dicas importantes para você cuidar da sua marca pessoal, inclusive. Primeiro, toda e qualquer alteração na operação da sua empresa, você faça uma comunicação clara para os seus clientes. Mande mensagens de WhatsApp, mande áudios, mande e-mails, entre em contato com o seu cliente por videoconferência, converse com eles, explique o horário de funcionamento novo, os prazos de entrega, as limitações que você tem, enfim, comunicação e transparência é fundamental para qualquer marca. Segundo, não permita qualquer tipo de alteração de preço oportunista, né? E aí a gente tem visto, em especial no mercado contábil, alguns reduzindo valores a preços muito baixos como uma ação oportunista. Isso vale tanto para baixo quanto para cima, né? Se seu cliente estiver precisando de um serviço essencial também, não faça ações oportunistas. Por quê? Porque isso fere a sua marca. Fere a sua marca. Vou dar um exemplo. Quando eu comprei álcool gel na primeira semana, estava R$ 40 o pacote lá de 1 litro, agora está R$ 200, né? É claro que o custo subiu, mas eu tenho certeza que não subiu 4 vezes. Então, é muito diferente ser ambicioso ou ser ganancioso. O ambicioso quer ver a empresa dele crescer numa relação ganha, ganha, ganha. Ganha cliente, ganha empresa, ganha colaboradores. O ganancioso quer ganhar sozinho, né? Seja ambicioso. Faça seus clientes crescerem, faça o país crescer, faça a sua empresa crescer, abra oportunidades de crescimento para os seus colaboradores. Ganancioso não. Tá? Procure mais opções de pagamento para os seus clientes, flexibilize linhas de crédito, flexibilize condições de pagamento, em especial para aqueles setores mais afetados, bares, restaurantes, buffets, enfim, tem uma série deles que foram duramente afetados e é importante você flexibilizar essas condições de pagamento para eles. Por quê?
porque é melhor pingar do que secar. Isso é um ditado aqui de Minas Gerais, né? É melhor pingar do que secar, e quando ele retomar a atividade dele, ele vai lembrar de você como uma mão amiga que o ajudou neste momento. Então negocie contratos, muitas vezes de fidelidade, negocie contratos aí onde você ajuda e é ajudado. Né? A relação sempre positiva é a ganha-ganha. E, sobretudo, o último ponto com relação à marca, cuide do seu ponto físico, né, do seu escritório. Tome as medidas sanitárias preventivas com extremo rigor. Cuide dos seus colaboradores, dos seus clientes que porventura ainda vão até o escritório, mantenha as salas esterilizadas, álcool gel, enfim, siga as recomendações dos profissionais da área de saúde. Pessoal, o momento eu sei que é grave, o momento é difícil, mas eu tenho certeza que é passageiro, né? Há um ditado português que diz que não há mal que dure para sempre, nem há bem que é eterno. Então, este momento irá passar e eu tenho certeza que as empresas de serviços contábeis são fundamentais para ajudar na recuperação do país, na superação dessa crise, principalmente no que diz respeito à orientação, à atividade consultiva, ao aconselhamento estratégico, às orientações não só tributárias, não só trabalhistas, mas sobretudo dos indicadores econômicos e financeiros que toda empresa hoje precisa monitorar em tempo real para tomar decisão racional e não emocional. Pessoal, então o último mito que nós temos que matar é o mito de que é ou salvar vidas ou salvar a economia. E eu tenho certeza que se você, profissional da contabilidade, agir com racionalidade, com a ciência e aplicar a ciência da riqueza, o nosso país irá salvar vidas e salvar a economia. Não é uma opção de ou, é uma questão de e. Eu tenho certeza que você consegue, eu tenho certeza que você é o principal agente de mudança desse país neste momento. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade.